Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos reunidos para mais um culto de ensino, onde estaremos abordando o capítulo de número 9 do livro de Apocalipse. Você é o nosso convidado especial para esta hora. Hora essa onde vamos compartilhar deste estudo, onde aprenderemos juntos mais um pouco da palavra de Deus que está sendo transmitida ao longo desses ensinamentos. E peço a você que aí onde você está, ore por nós, interceda por nós. Nós somos carentes das orações, da intercessão da igreja. Estamos falando de um assunto bem atual, um assunto que merece a nossa atenção para esses dias onde temos vivido, dias trabalhosos, dias difíceis, e aqui nós nos encontramos para mais uma vez encontrar o consolo, o conforto, a esperança na palavra do Senhor, que é a promessa infalível para nós, para a igreja dele na face dessa terra. Eu quero orar com você, aí onde você está, ore conosco, apresentando ao Senhor as nossas vidas aqui, para que Ele nos dê a condição necessária para transmitirmos esta palavra ao seu coração nesta noite, de modo que haja compreensão da proposta do texto para nós essa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nesta noite nós somos gratos a Ti, pela Tua boa mão, pela Tua poderosa mão que está estendida sobre nós. Agora, Espírito Santo, peço a Ti que ilumine a nossa mente, ilumine, Senhor, o nosso coração, Pai, a fim de que possamos falar da Sua palavra, possamos, Senhor, compartilhar, Deus, daquilo que nela está escrito, de modo que a Tua igreja compreenda, Senhor, na sua graça, na unção do seu Espírito. Ó Pai, nesta noite quero apresentar aqui os irmãos que junto comigo, Pai, está para este tempo. Peço a Ti que os ilumine, que os norteie, os inspire com a sua inspiração, que a Tua boa mão esteja sobre nós aqui esta noite. Toda retaliação, toda obra do adversário, toda e qualquer ação do maligno seja repreendida no poder da Sua palavra. Queremos ter paz, queremos ter, Senhor, segurança, queremos ter, Senhor, Pai eterno do céu, a inspiração necessária para este tempo. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Nós vamos então entrar aqui no assunto Apocalipse, capítulo de número 9, nós vamos estar lendo esses 21 versos deste capítulo e logo após nós já vamos estar entrando na explanação desse texto. Amém? Acompanhe comigo aí, abrindo a sua Bíblia, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, o livro das revelações. Amém? Vamos ler. E ao quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra,
nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abdon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta solta, os que tinham a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e como ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, e nem das suas ladroices. Amém? Aqui encerra a leitura desse texto e já vamos passar para o comentário. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, os obreiros e irmãos aqui presentes na igreja. Também quero cumprimentar a todos, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pois bem, irmãos, vamos aqui dar início ao nosso estudo, em especial nessa noite, capítulo de número 9 do livro de Apocalipse. E nós vamos já
observar que o capítulo de número 9, ele vem dando continuidade ao juízo de Deus trazido nesse período de tribulação aos ímpios que estiverem habitando ainda nesta terra. Nós vamos observar que terça-feira, no capítulo de número 8, nós observamos que as 4 taças, elas vieram com juízos, e juízos oriundos para o âmbito natural, para o âmbito material. E já aqui no capítulo de número 9, nós vamos observar que o juízo agora, oriundo de mais 2 taças, mais 2 trombetas, a 5ª e a 6ª trombeta, ela vai atingir agora, não mais o campo material, mas o campo espiritual. E nós vamos já aqui adentrar no versículo de número 1, e podemos também trabalhar o versículo de número 2 juntamente. Nós vamos ver aqui que o versículo de número 1, fazendo a leitura para fixarmos melhor os versículos, diz assim: e o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E o versículo 2: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Nós vamos observar, irmãos, que ao tocar, o 5º anjo tocar a 5ª trombeta, nós vamos ter aqui uma declaração. João descreve que ele observa, ele vê que uma estrela, ela cai do céu. E quando essa estrela cai do céu, é lhe dada a chave do poço do abismo. E o interessante, como nós já frisamos muito bem, e por diversas vezes, que o livro de Apocalipse, ele vem trazendo muita simbologia, parte dela literal, parte dela em âmbito simbólico. E estudando, pesquisando acerca desta estrela que cai na terra, vários estudos vai nos levar a crer que esta estrela que João viu cair sobre a terra, essa estrela é o próprio Satanás. Nós vamos ver, irmãos, que na Bíblia, nós vamos encontrar alguns versículos trazendo a palavra estrela e dando também o significado de que estrela também representa e significa anjo. E nós vamos ver isso no livro de Jó, capítulo de número 38, versículo de número 7. Eu gostaria de fazer a leitura deste capítulo, livro de Jó, capítulo 38, versos de número 7, que diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, irmãos, aqui está dando ênfase. Ele traz no livro de Jó a palavra estrela, mas fala que elas estão cantando, estão se alegrando. Então aqui nós podemos crer que está falando a respeito de anjos, para que nós possamos ver que na linguagem bíblica, anjos vão
ter em alguns momentos ser denominados como estrela. E nós vamos ver também a respeito desta chave. E nós vamos observar que chave, na simbologia, na Bíblia, ela vai estar ligada a poder, a autoridade. E nós vamos ver que esta estrela que cai, que nós acreditamos que seja Satanás, vai ser lhe dada uma chave. E essa chave, ela vai dar abertura ao poço do abismo. E nós vamos ver também outra referência a respeito de que essa estrela caída, tudo leva a crer que é Satanás, em Isaías, capítulo 14, versículo 12, que vai falar de uma estrela que cai do céu. Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Ou seja, nós sabemos que Satanás era um anjo de muita autoridade, e que devido à sua desobediência, ele foi expulso do céu. E aqui nós podemos, mais uma vez, através dessa referência, chegar à conclusão que esta estrela é Satanás. E nós vamos ver que esse poço do abismo, se nós observarmos naquela passagem de Lucas, capítulo de número 8, nós vamos ver que quando Jesus está se aproximando daquele endemoniado, ainda sem falar nenhuma palavra, os demônios observam que Jesus está vindo e reconhecem a autoridade de Jesus, e pergunta para Jesus se ele já veio o atormentar, e se já veio ainda não era a hora. E logo em seguida, eles vão pedir para serem lançados no abismo. Ou seja, é um local aonde foi preparado e reservado para os demônios. Então, se nós entendemos que essa estrela é Satanás e que ele tem uma chave, e que essa chave vai abrir um poço, o poço do abismo, nós vamos entender, irmãos, como eu disse, essa trombeta ela vai trabalhar na esfera espiritual. Nós vamos ver que vai ser dada autoridade para Satanás ter a chave deste lugar, e ele irá abrir, e após ele abrir, estes demônios irão produzir sofrimento, que é o que nós vamos ver nos versículos que seguem adiante. E no versículo de número 2, nós vamos ver que e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. No capítulo de número 8, nós vamos ver que a água foi afetada, a lua, o sol foi afetado. E aqui nós vamos ver que mais uma vez o sol, e aqui o ar também, algo de fundamental importância para a nossa existência, será afetada. E logo em seguida, no versículo de número 3, diz assim: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Nós vamos observar, irmãos, que dessa fumaça surgirão gafanhotos. E alguns irmãos até comentaram em semanas passadas que no versículo de número 9 nós iríamos abordar sobre gafanhotos, e alguns até fizeram alusão a esta nuvem de gafanhotos que estava na Argentina e estava para vir para o Brasil.
alguns irmãos até perguntaram, algumas pessoas até chegaram a perguntar se já era o juízo de Deus esses gafanhotos. Mas estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que gafanhoto, ele é usado de maneira simbólica. Este gafanhoto aqui não é um inseto que tem como primícia destruir vegetações, plantações. Estes gafanhotos aqui, irmãos, são demônios, são grupos de demônios que surgirão dessas fumaças, e eles terão como missão. João traz outro animal, João traz agora a figura de um escorpião, e estudando também sobre esse animal, nós vamos ver que quando esse animal, ele pica alguém, envenena alguém, muitas das vezes a pessoa não vai a óbito, mas ela passa por um período de sofrimento. E nós vamos ver que estes demônios, simbolizados por gafanhotos, eles não vão trazer óbito às pessoas, os ímpios que estiverem aqui na grande tribulação, mas eles vão trazer por um período de tempo sofrimento. E no versículo de número 4, ainda falando sobre escorpiões, para que possamos entender e compreender que escorpiões também, João pega este animal para representar, e esse animal representa seres malignos espiritualmente falando. Nós vamos ver em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número... nós vamos ver Jesus falando ali aos seus discípulos em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, dizendo assim que Jesus dando uma autoridade para os seus discípulos, e ele diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Será que Jesus estava falando que ele ia dar poder para os seus discípulos pisarem num animal, escorpião? Será que Jesus aqui estava dizendo que eles iriam habitar em uma região que haveria um número grande de animais? Não, queridos irmãos, nós podemos ver que Jesus está tratando com os seus discípulos de questões espirituais. E Jesus está falando para eles que ele iria dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus usa também esses animais aqui de maneira simbólica para falar com discípulos, para comparar as hortes malignas com estes animais. E seguindo aqui, avançando para o versículo de número 4, nós vamos ver outro detalhe. Versículo de número 4 diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ter esclarecimento de duas questões. Como eu disse, o gafanhoto aqui não é um inseto terreno dessa terra, o animal que devora, que devasta vegetações. Tanto que a palavra vai dizer que eles não vão causar dano à erva da terra e nem verdura alguma, e nem à árvore, mas eles vão causar danos aos homens que não tiverem a marca, o selo de Deus. Quem sabe aqui nós podemos também chegar à conclusão que, mais uma vez, João vai estar trazendo ênfase, que haverá dois grupos de pessoas que estarão na grande tribulação, que serão marcadas por Deus, separadas por Deus, com um propósito de salvação, e também grupos de pessoas que ainda diante de aperto, de castigo, de juízo, vão fugir de Deus, vão rejeitar a soberania e a autoridade de Deus.
E estes gafanhotos terão autoridade para atormentar este grupo de pessoas que não tiverem a marca de Deus, o sinal na testa. E como eu disse, a figura do escorpião, que às vezes não mata, não traz a óbito, mas aquele que é colocado em seu organismo, o veneno, ele vai sofrer por algum tempo. E é isso que vai acontecer com as pessoas que não tiverem a marca. Vão ser atormentadas por demônios. E mais à frente nós vamos ver que elas vão até desejar a morte, porém não vão conseguir, de tão tormento que vão sofrer. Nós podemos observar, irmãos, quando o homem deseja a morte, coisa difícil de se ver, não é fácil. Às vezes a gente vai no hospital e vê alguém em um estado terminal, mas se você perguntar para ele se ele quer morrer, ele vai dizer que não, ele quer viver. E quando a Bíblia fala que homens vão passar por tormento a ponto de desejarem a morte, com palavras eu não consigo explicar, mas vem a minha ideia, que serão dias que a terra, que a humanidade ainda não experimentou. Dias difíceis até de expressar como serão. Versículo de número 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere ao homem. Bem, este versículo eu já até antecipei para os irmãos, trazendo a simbologia que João traz, o comparativo que João traz com o escorpião, nós estamos falando aqui, esclarecendo o capítulo de número 9, que não é o animal, mas sim demônios, e que eles não vão matar pessoas, mas que vão trazer tormentos. Fico por aqui na minha pequena contribuição dentro do capítulo de número 9 e passo adiante para o presbítero Carleandro dar continuidade. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe ricamente. Uma noite como essa, em que estamos voltados para a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, precisamos sermos gratos ao Senhor por isso, irmãos, né? É uma oportunidade singular e com certeza nós seremos edificados com a exposição da palavra de Deus e guardando-a em nossos corações. Capítulo 9 de Apocalipse é o que nós estamos trabalhando nessa noite e temos aqui muitos assuntos que merecem a nossa atenção, irmãos. Assuntos alusivos ao período da grande tribulação. Há muitas curiosidades sobre esse período, né? Muitos irmãos fazem perguntas, questionam, e nós, na verdade, procuramos, de fato, conhecer, né, o que vai se passar nesse período. Bom, o Apocalipse procura explicar para nós muitos episódios, acontecimentos que se dará ali naquele período, né, irmãos? Pontos muitas vezes complicados para o nosso entendimento, mas eu muitas vezes digo que a Bíblia interpreta ela mesma e também o Espírito Santo interpreta a Bíblia, e assim nós, com essas duas âncoras
para nos dar o entendimento, né? A gente vai estar procurando se apoiar, irmãos, e que Deus assim continue nos conduzindo poderosamente. O capítulo de número 9 vai falar sobre a proliferação de demônios sobre a terra durante esse período de tribulação, irmãos. A proliferação de demônios sobre esse planeta durante o governo do anticristo. É um tanto preocupante porque não é a nossa vontade, nem mesmo a vontade de Deus, que seres humanos sejam vitimados por essas hostes infernais, irmãos, né? Tanto é que Deus ainda coloca uma possibilidade de escape, que é a pregação do Evangelho nesses últimos dias. E se você crer, aceite, guarde no coração o Evangelho de salvação, porque com certeza é isso que vai te libertar, ou nem mesmo te submeter a esses negros dias da grande tribulação. Bom, irmãos, então um detalhe que nós queremos destacar aqui é sobre esses gafanhotos, que são representações de demônios. Nós vamos ver que eles terão um grande poder, um grande domínio sobre os homens nesse período, a ponto de feri-los, né? E na segunda parte desse texto, nós vamos ver ainda batalhões de demônios que também terão o poder de matar seres humanos nesse tempo. Mas, no entanto, aqui nesse ponto, a partir do verso 6 até o 12 do capítulo 9, nós vamos ver aqui a ação desses gafanhotos, ou seja, uma representação demoníaca, por esses gafanhotos. Nós vamos ver aqui eles ferindo os seres humanos, né? Ou seja, todos aqueles que não terão o sinal de Deus. Todos aqueles que não terão o sinal de Deus e que certamente já carregam consigo o sinal, a marca do anticristo, lamentavelmente, meus amados irmãos. Bom, versículo 6 vai nos dizer o seguinte: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Eu fico assim observando, irmãos, que será uma opressão tamanha, né? Será um ataque, né? Grande contra o ser humano naquele tempo, por parte desses demônios. Será uma perseguição, meus amados irmãos, contra os humanos, a ponto de deixar estes desesperados. E não são poucos que irão procurar até mesmo o suicídio, né? Irão procurar se matar, mas sem nenhuma chance ou possibilidade, porque nesse tempo a morte estará presa, né? Não será possível ela acometer ninguém nesse período. Pelo menos nesse momento aqui, desses 5 meses em que esses demônios procurarão ferir ao homem, apenas para que eles possam sentir dores, né, agonizantes ali, e de certa forma cumprir também o juízo de Deus sobre a humanidade. Ou seja, Deus irá permitir que os demônios venham ter contato, venham ter
uma certa ligação com os homens nesse tempo, através, por exemplo, dessa peste, dessa praga, desses gafanhotos que irão ferir o homem ou os homens nesse período. Bom, irmãos, aqui também nós temos esse versículo 9, quer dizer, do capítulo 9, que é o versículo 6, que muitos se perguntam, né? Aonde está aquele ponto, aquela passagem no livro de Apocalipse em que haverá um tempo em que o homem irá querer morrer e a morte vai fugir deles, né? Bom, então está aqui, Apocalipse 9, verso 6. E um outro detalhe que a gente quer destacar aqui é o aspecto, ou a fisionomia, a imagem desses seres, desses demônios, né, que vem na aparência de gafanhotos. Aqui é apenas uma linguagem simbólica, irmãos, desses seres, que são os demônios. Bom, a gente vai ver, por exemplo, 7 aspectos básicos que caracterizam esses seres malignos. O primeiro deles é coroas de ouro. Eles carregam isso consigo. Eles também têm rosto de homem, um segundo aspecto. Eles trazem consigo cabelos de mulher. Eles trazem dentes de leão, couraças de ferro, asas com ruídos e também cauda com aguilhão. São 7 características básicas desses seres. E cada uma dessas características, a gente vai ver um certo sentido, né, da ação deles, ou o significado da ação deles, e o que isso possa representar para eles também. Bom, quando se fala de coroas de ouro, é possível se pensar na possibilidade de uma posição nobre entre eles, ou nessa classe de demônios, certo? Uma posição nobre exclusiva a eles. Bom, quando se fala em rosto de homem, a gente vai ver que eles têm algo de ligação, ou que se liga, ou que se conecta também, algum aspecto do homem. E a gente poderia aqui trazer a ideia de que, sendo eles com a aparência de gafanhotos, todavia serão seres racionais, né? Ou seja, aquilo que vai de encontro ao que o homem tem também, a capacidade racional do entendimento, da sabedoria, enfim. E esses seres também terão essa mesma situação em relação ao homem, entendeu? A racionalidade, a sabedoria, enfim, o entendimento, até mesmo para agir contra o próprio ser humano nesse tempo. Nós temos também um terceiro aspecto desses seres demoníacos, que são cabelos de mulher. A gente vê algo aqui relacionado ao aspecto feminino que esses seres trazem consigo. Analisando alguma coisa a esse respeito, né, na Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, que nem os afeminados herdarão o reino de Deus, né, irmãos? É possível também se pensar na possibilidade de que esses demônios, eles trazem uma representação de pessoas que têm esse tipo de comportamento ou esse pecado, né? A posição de afeminados ou pessoas afeminadas, pessoa do sexo masculino que tenta, né, se enquadrar nesse perfil feminino. Aí nós vamos trabalhar isso como sendo o aspecto afeminado, né? Bom, então essa é a ideia que podemos trabalhar também, tomando como ponto de partida esse aspecto de cabelos de mulher que esses demônios eles trazem também. Bom, eles têm dentes de leão,
Dentes de leão, sim, irmãos. Aqui a gente vai ver a capacidade destrutiva que eles têm. Observem, por exemplo, a forma que os gafanhotos eles trabalham em uma lavoura. O poder destrutivo que eles têm sobre uma lavoura, né? Então, a destruição é tamanha. Então, dentes de leão nos dá também essa forma de entendimento. Vem também um outro aspecto deles, que é as couraças de ferro. Couraça de ferro. Isso nos leva a esse pensamento também de seres imunes à destruição. Pelo menos nesse momento, nesse período, ninguém, humanamente falando, conseguirá detê-los, certo, irmãos? A ponto de fugir dessa ação destrutiva deles sobre os homens, certo? Bom, então isso aqui é entendido como a couraça de ferro que eles têm, certo? A imunidade destrutiva que eles têm sobre si. Temos também aqui nesses seres ou demônios asas com ruídos. O que isso quer dizer? Aqui no versículo 9 vai falar o seguinte: e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Então demonstra barulho de guerra, né? Ou seja, é uma forma sonora que caracteriza o preparo para a guerra, irmãos, né? O avanço, a marcha rumo ao ataque. Então aqui nós vemos também esse ponto. E por se falar de asas, vamos ver a questão de agilidade que eles terão nesse período em atacar o ser humano, né? Bom, e por fim, o sétimo aspecto que eles carregam consigo é a cauda com aguilhão. E aqui é onde está o problema, irmãos, né? A cauda com aguilhão, porque é exatamente com esse aspecto que eles irão ferir o ser humano nesse tempo e irá atormentar o ser humano nesse tempo por um período de 5 meses. Período esse em que o homem irá procurar morrer e não vai ter condições de ser submetido a esse procedimento de morte, né? Na vida dessas pessoas, a morte por um momento estará presa, a ponto das pessoas passarem por esse momento, né, de agonia sobre a face da terra. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que vocês que estão em posse desse vídeo, ouvindo, nenhum de vocês vão passar por isso, né? Nós, como igreja que somos, antes disso acontecer, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, né? E nós esperamos isso, essa é a razão da nossa fé, né? E que nós venhamos assim, conforme dizia Paulo, consolar uns aos outros, né? Com as palavras no tocante ao arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esteja todos preparados, né? Para o grande dia da vinda do Senhor e atentos para o clamor da trombeta, né? Do Senhor, que irá nos convocar, nos chamar para irmos ao seu encontro nos ares. Então que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e assim os guarde no manto do seu amor. Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou aqui, não sei se deu para vocês copiarem aí, fazer as suas anotações aqui, porque eu estava aqui, ó, anotando e aprendendo bastante. Glória a Deus, porque o Senhor tem dado sabedoria e entendimento na sua palavra. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar aqui, irmãos, os versículos 13 a 17.
Vamos começar aqui com o versículo de número 13, a sexta trombeta. Lembrando os irmãos que João está numa sequência de visões, não é? De revelação aqui. E ele vê os selos sendo abertos e agora essas trombetas tocando. Estamos na sexta trombeta. E vamos ver o que nos diz aqui. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Vamos trabalhar esse versículo aqui, versículo 13. O sexto anjo toca a trombeta. João ouve uma voz que vem das 4 pontas do altar de ouro. Essa voz aqui que João ouve, essa é a voz de Deus. Segundo o que nós estudamos, o que nós lemos, essa voz aqui é a voz de Deus, que sai das 4 pontas desse altar de ouro. E voltando lá, vocês se lembram do que nós estudamos no capítulo 8? Que tem também esse altar, é o altar do incenso, o altar da adoração, e ali tem um anjo que ele tem na sua mão o incensário, e ali contém as orações dos santos. Pois bem, esse mesmo altar, altar de ouro, altar do incenso, está aqui novamente aparecendo aqui nessa sexta trombeta. Então aqui ele está diante de Deus, esse altar. E também esse altar vai ser mencionado lá no capítulo 6, versículo 9. Esse mesmo altar, tá? Então, aqui é só para nós entendermos aqui. Igual o irmão, o presbítero Natan estava mencionando ontem, ele disse, olha, nós vamos ver algumas coisas repetidas em Apocalipse, fazendo menção, mas o que foi dito atrás, alguns símbolos, algumas representações, o que foi dito nos termos anteriores, ou será dito, então, cavalos, altar. Então, aqui só a nível de esclarecimento, tá? No versículo 14 diz assim, a qual dizia a voz. O que é essa voz aqui, ó, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Essa voz aqui dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, essa sexta trombeta aqui, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, observe bem, na quinta trombeta é solto os gafanhotos, essa proliferação aqui que o irmão Carleandro, presbítero Natan, presbítero Carleandro mencionou. Aqui na sexta trombeta, agora são soltos 4 anjos. E diga-se de passagem que esses anjos aqui não são anjos divinos, são anjos demoníacos, tá? Eles não são anjos que vêm para fazer o bem, não, para guardar, para livrar, não. Eles vêm com poder destrutivo, tá? Então, solta os 4 anjos que estão presos junto aonde? Ao grande rio Eufrates. Na Bíblia também vai ser mencionado algumas vezes esse rio Eufrates. E a primeira menção do rio Eufrates está lá em Gênesis capítulo 2, onde há um rio que corre no meio do Éden, e esse rio tem 4 braços, um é Pison, Gion, Tigre, e o outro é Eufrates. Então, nós podemos dizer que aqui, esse rio Eufrates, está localizado no berço da civilização, lá no crescente fértil, na Mesopotâmia. Então, aqui onde esses 4 anjos estão presos ali, junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para hora, e dia, e mês, e ano. Vamos parar aqui um pouquinho. Nesse versículo 15 aqui, antes de concluir. Eles foram soltos. Eles estavam preparados para um momento certo, uma hora certa. Havia algo que eles tinham que fazer. Observe, todo o mal que nós vemos hoje, nada se compara ao que esses 4 anjos estão determinados e o poder está sobre eles para que eles façam. Agora vamos terminar o versículo 15. A fim de matarem a terça parte
dos homens. Essa sexta trombeta, esse ai aqui, vem com esse poder destrutivo agora, não apenas para danificar os homens, como está dizendo aqui na quinta trombeta, mas agora vem com poder para matar a terça parte dos homens. Então, ou seja, ele vem com um poder a mais do que esses gafanhotos aqui, do que esses demônios, esses gafanhotos demoníacos aqui da quinta trombeta, porque agora não só danifica, mas mata também. E uma observação aqui também, dentro aqui desse texto, desse versículo, é que agora é para matar o homem. E voltando aqui, no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 2, lembram-se dos 4 anjos que seguraram os 4 cantos da terra? A eles foram dados que poder mesmo? Pois é, bem lembrado, você deve ter lembrado aí na sua casa. Eles foram dados o poder para danificar a terra e o mar. Agora, aqui no capítulo 9, no versículo 15, não mais para danificar, como também é registrado aqui no 9, não mais anteriormente aqui, que eles não poderiam matar os homens. Nos versículos anteriores, na quinta trombeta, era para danificar. Agora aqui, eles terão poder para matar. Esses 4 anjos aqui terão poder para matar a terça parte dos homens. No versículo 16 diz assim: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Então, João aqui não é uma conjectura. Não é assim, eu acho que foi, parecia aproximadamente, não. Ele está dizendo que ele ouviu o número deles. Então, esse número aqui que João ouve, esses 4 anjos aqui, eles são como se fossem generais, sabe, os líderes. E então com eles vem esse batalhão aqui de demônios para matar, com o poder de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então vai ser um período de... Agora não é só mais aquela questão de dor apenas, mas dor física, porque além dessa dor vai se acabar também, haverá morte física, né? Física literalmente. No versículo 17 diz assim: e assim vi os cavalos nesta visão. Primeira parte do versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão. Ora, cavalos foram mencionados lá no capítulo 6. Lembram-se? Capítulo 6. Só que esses cavalos, João vai mencionar as cores. Tinha cavalo branco, preto, vermelho, amarelo. Tinham cores esses cavalos, né? Na abertura dos selos ali, havia cores. Aqui, João não fala de cores. Esses cavalos aqui, ele não menciona cores. Mas ele vai dizer algo interessante nesses cavalos e algo também apavorante. Embora aqui eu creio que o objetivo desse estudo não é causar pavor, não é causar medo e você... Não. É trazer-nos o conhecimento da palavra de Deus para que nós sejamos conscientes daquilo que está sendo, que foi preparado. E quando eu digo foi preparado, muito antes, porque Deus na sua presciência, Deus como sendo eterno, Deus como é eterno, e Pai da eternidade, Jesus Pai da eternidade, Ele sabe de todas as coisas, então nada pega nosso Deus de surpresa, não existe isso, né? De o homem surpreender com alguma ação, seja para o bem ou para o mal, o nosso Deus. Mas aqui já está determinado o que será acontecer. Então, que nós fiquemos alertas e atentos quanto a isso. Então, esses cavalos aqui não menciona cores como lá no capítulo 6, na abertura dos primeiros selos. Mas ele diz, e assim vi os cavalos. Ele não diz, e assim vi
alguns cavalos. Então, tudo dá a entender que esses cavalos aqui são aqueles mencionados lá atrás, nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam, olha agora o que vai acontecer. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. Vamos parar aqui sobre esses cavaleiros aqui. Vamos meditar um pouco. Essas couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. João, com certeza, com toda certeza, ele conhecia bem como é que se vestia lá no tempo romano. Ele sabia da vestimenta de um soldado, as suas características. Assim como Paulo vai descrever as armaduras de Deus, a couraça, os pés e tudo, a armadura, João aqui vai descrever, não agora a armadura de Deus, mas a armadura desses cavaleiros aqui, o que eles estão usando. Lembrando que, como o presbítero Natan colocou, que não é algo literal. Nossa, estou vendo cavalo andando, cavalo correndo, cavalo... Não, ações demoníacas, tá? Influências, e como o pastor estava mencionando aqui ontem, será assim algo sentindo na pele todo esse mal, esse tormento, esse pavor aqui. Então, e os que estavam sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Jacinto é uma pedra semi-preciosa. Imagine uma imitação. Desde que Deus criou o universo, criou todas as coisas, Satanás, ele sempre tenta igualar-se ou até mesmo parecer ter uma estrutura, a mesma estrutura que o nosso Deus tem, na questão da trindade, na questão de às vezes querer parecer como anjo de luz. E aqui, observe, essa couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. Olha aqui, fogo, jacinto e enxofre. Que mal isso poderá causar? Quando nós pensamos em enxofre, nós pensamos em intoxicação. Os males, imagine um vulcão entrando em erupção. Os males causados ali. Ele às vezes não precisa nem estar entrando em erupção, mas se ele está ali, o vulcão vivo, ativo, quando há aquela fumaça saindo ali, e se algum ser humano passar por perto, logo, se não tiver nenhuma proteção ali nas vias respiratórias, o que irá acontecer? Ele vai ser intoxicado imediatamente, os seus lábios vão embranquecer, vai sair como se fosse uma saliva, uma espuma pela boca, sinal de intoxicação. Então, os males aqui serão visíveis. E haverá mortes por conta disso. Agora não são mais tormentos, não são mais dores durante 5 meses, mas literalmente morte. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. Mais uma vez aqui, o irmão Carleandro vem explicando aqui sobre essa questão de leões aqui, dessa ferocidade. E por que cavalos? Já imaginou quanto que o cavalo é forte e o tanto que ele é veloz? Olha com que rapidez vai se propagar essa mortandade. Aqui, o pastor disse que é um genocídio aqui, né? Então, assim, uma mortandade aqui, violenta por meio dessas ações, desses 4 anjos que serão soltos aqui nessa 6ª trombeta, e agora com esses 200 milhões de cavaleiros. Então não serão poucos, não apenas 4 como eram mencionados lá no capítulo 6. Agora são 200 milhões de cavaleiros aqui, né? Então, o que mais tem nesses cavalos? Além dessas cabeças de leões, fala de suas bocas, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Então, o poder destrutivo desses cavalos aqui está
na sua boca. Uma parte desse poder está nas suas bocas. Então, eles eram conduzidos por esses cavaleiros que tinham essas couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, propagavam mal. Contudo, esses cavalos aí não era só para transportá-los. Havia também um mal mortífero sobre essas ações aí. Fogo, fumo e enxofre. Amém? Eu quero aqui agradecer a oportunidade e passar a palavra ao pastor Gleison. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar explanando a partir do verso 18 até o verso número 21. E em concordância com tudo que já foi dito, não é? Essa é uma passagem em que nós devemos sim prestar muita atenção, porque aqui nós vemos que nos primeiros versículos do capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 12, há um fato de tormenta, aonde os homens serão atormentados, mas não vão morrer. Estava olhando ontem o comentário pentecostal, ele vai dizer que nesse período as pessoas, sim, de fato, vão sentir, vão ter o tato desses espíritos malignos atormentando a vida delas. Aí você pare um pouco para pensar comigo e veja como isso é terrível, não é? A pessoa andar em pavor. Hoje nós temos a síndrome do pânico, não é? Eu tive a oportunidade de conversar com alguém que desenvolveu essa síndrome e do nada essa pessoa ela fica atormentada com a sensação que as pessoas estão seguindo ela. Se ela está num ambiente fechado, a sensação é de que aquele ambiente a qualquer hora vai esmagar aquela pessoa. E essa pessoa me relatou o seguinte, falou, olha, tinha momentos que eu estava dirigindo o meu carro no trânsito e parecia que eu estava vendo aqueles outros carros todos virem para colidir com o meu. E aquilo me provocava pânico, pavor, histeria, desespero. Aí você pare para pensar que nesses versículos de 1 a 12, esses demônios, eles têm a permissão para atormentar as pessoas. Não é para matar, para atormentar. Imagine uma pessoa caindo, se lançando de um prédio de mais de 20 andares, se esborrachando pelo chão e a morte fugindo dele. Então esse será um período de fato de muita dor, de intensa tribulação para o homem que não consegue aceitar a Cristo como seu Salvador. Nós estávamos falando aqui ontem, e olha, irmãos, como é importante nós observarmos isso. Talvez você não tenha dimensão de quão isso é pesado na balança de Deus, quando é lançado o convite para alguém aceitar a Cristo e esse alguém não o aceita. O quão isso é pesado na balança de Deus, quando alguém experimenta a graça, vive na graça e depois abandona a graça. A Bíblia vai falar que, em Hebreus, que para aqueles que retrocedem, para aqueles que voltam para o caminho outrora do pecado, o Senhor não tem prazer neles. E esta palavra não ter prazer, ela se encaixa com este momento onde haverá a permissão de Deus para deixar com que Satanás atormente. Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer no capítulo 5, quando Alexandre ele não aceita a correção de Paulo, não aceita a disciplina de Paulo, e Paulo vai falar assim, olha, nós vamos entregar esses para Satanás, para ver se no dia do Senhor o espírito seja salvo, coisa que é impossível de ser salvo se não houver esta consciência da salvação em nós agora,
porque a Bíblia vai dizer, esse próprio Paulo vai dizer que é pela graça que somos salvos. E se essa graça já não existe, vai ser difícil alcançar a salvação. Então nós vamos ver aqui, no versículo de número 18, porque estas 3 pragas foi morta, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca. Já nessa segunda etapa, nós vamos ver que há uma permissão de Deus para a destruição da vida, aonde a morte agora vai tragar, vai ceifar. E olhando a explicação que a diaconisa Jaqueline falou acerca dos cavalos, no versículo 19, João agora já tem uma visão agora um tanto diferenciada do versículo 17, porque ele fala que os cavalos têm na sua boca e na sua cauda o poder destrutivo. Olha o que é que diz o versículo 19: porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificam. Esse versículo aqui, ele traz a ideia de exércitos que se levantarão contra este povo. E quando nós olhamos acerca desses fogo, enxofre e fumaça, vamos parar para o nosso cenário atual, não é? Há quem diz que este vírus que está assolando o mundo foi fabricado. Mas nós vamos olhar também que Daniel ele vai dizer que nos fins dos tempos, dos dias, multiplicar-se-á a tecnologia. Então nós vamos ver que esses cavalos aqui, eles trazem uma ideia de um forte exército armado que lutará contra os homens, que destruirá os homens. Segundo João, tem o mês, o dia e a hora certa para esta destruição, que se dará na terça parte dos homens. E cabe a nós pensarmos um pouco sobre esses acontecimentos, porque cada país, da sua potencialidade, eles procuram desenvolver armas químicas para destruir o seu oponente. E aqui nós temos esta ideia de esses milhares e milhares de cavalos montados, e agora os cavalos representam esse pavor, este medo, esse poder destrutivo. Para os judeus, o cavalo aqui representava este tempo de angústia, esse tempo de aflição, esse tempo de pavor, também representava o tempo de imponência para quem montava um cavalo belo. Tinha essas duas vertentes. Os exércitos que tinham vários cavalos, eles se destacavam pela força dos cavalos. O barulho, o estrondo que fazia quando esses cavaleiros montados nos seus cavalos iam para as batalhas. E agora aqui nós vamos ver que João ele tem esta visão desses cavalos destruindo, matando a terça parte dos homens. Tudo isso para que o juízo de Deus recaia sobre a terra. O juízo de Deus se faça sobre a terra. Nós falamos muito de um Deus amoroso, de um Deus que ama o homem, que ama a sua criatura, abomina o pecado dele, mas ele está com braços abertos para nos perdoar. Porém, neste tempo, esse Deus virá com sua taça de juízo. E não só julgará o pecado, quanto também o homem que peca, a pessoa que está no pecado. Vemos o versículo de número 20, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, e nem falar.
Esse versículo de número 20 e o versículo de número 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices ou dos seus roubos. Esses dois versículos lencam aqui para nós justamente a pecaminosidade do homem. E o texto vai dizer que o restante que não morreram pelo ataque fulminante desse exército, seja lá por armas químicas, biológicas, seja lá por armas bélicas destrutivas, João ele tem esta visão do que iria acontecer. Agora, como vai acontecer, para nós é incerto ainda, mas haverá uma destruição em massa, não é? E agora ele vai dizer isso, que esses que não morreram, ainda assim, vendo esta matança, vendo essa destruição, vivendo esse momento de pavor, de tormenta, não se renderá a Cristo. Não se sujeitará a morrer por amor de Cristo, muito pelo contrário, eles ainda permanecerão no pecado. E que pecados são esses? Vão adorar a Satanás, vão adorar os demônios. E qual é a forma de adoração? Sobre ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de bronze, ídolos de madeira, que nem podem ver, que nem podem ouvir, nem podem falar, e nem podem andar. Então eles ainda assim vão recorrer a esse sistema de idolatria. Olha o que é que a Bíblia vai dizer, que a idolatria é como o pecado de feitiçaria. Olha o que é que a Bíblia vai dizer, Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha o que é que a Bíblia vai dizer, que lá no deserto caiu 3.000 pessoas. Paulo registra isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, por causa da idolatria. Adorar imagem, adorar coisas supérfluas, subjetivas, aqui é menosprezar a santidade de Deus. Por que que Jesus ele vai dizer, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro? Justamente por isso. Olha o que é que a Bíblia vai dizer também, quando Jesus ele organiza os mandamentos e apenas 2 tem como resumo do decálogo, dizendo o primeiro assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aqui é uma expressão de que a glória somente pertence a Deus e mais ninguém. O homem em si, ele não pode ser ovacionado, ele não pode ser glorificado. As criações vindas da mão do homem não pode alcançar e nem estar no lugar de Deus. E ainda mais, quando nós olhamos que estas adorações são entronizadas a Satanás, são levadas a Satanás. E aqui cabe, irmãos, uma exortação para nós que somos a igreja. Cuidado com as pessoas que você diz que segue. Cuidado com os ídolos que estão no seu coração. Cuidado com o posicionamento do seu coração a quem você ama mais. Cuidado, porque possa ser que se vir Jesus ou a igreja ser arrebatada agora, e se você ficar para passar pela grande tribulação, quem sabe você se perderá e não chegará ao benefício da promessa salvífica de Cristo, porque o seu coração é tendencioso. Tiago, na sua epístola, no primeiro capítulo, versículo de número 15, vai dizer que isso tudo é concupiscência da nossa natureza, da nossa carne, desta natureza infame e pecaminosa. E aqui Jesus vai tratar o pecado como pecado e o pecador como pecador. A graça está para nós agora. A graça chegou para nós agora. Não queira viver outro tempo senão esse.
Não queira aceitar a Cristo e depois menosprezá-lo e achar que terá para você outro escape. Não, chega disso, uma vez salvo, sempre salvo. Não, não é assim. Nós temos que todos os dias dar a manutenção devida no nosso relacionamento salvífico com Cristo. Fazer uma análise de nós mesmos e ver o que está em nosso coração, o que está predominando. Para quem nós estamos olhando, para quem nós estamos devotando a nossa atenção. E no versículo 21 ele vai dizer: e não se arrependeram dos seus homicídios. As pessoas que vão matar, que matam e não se arrependem das suas feitiçarias. O comentarista, também pentecostal, vai dizer que neste tempo, o que será de pessoas matando umas às outras? Neste tempo, o que será de pessoas praticando a feitiçaria? Neste tempo, o que será de pessoas praticando a prostituição? Neste tempo, o que será das pessoas praticando os roubos? E aqui, irmãos, eu quero pensar com você da seguinte maneira: você consegue ter a dimensão de quando o pecado chega na sua vida? Você consegue compreender isso? Ele não chega de supetão. O pecado, ele não chega arrebentando as portas. Não, ele vem com concessões. E concessões projeta grandes pecados. E aqui que é o grande perigo. A salvação, muitas vezes, ela é rejeitada por causa da tendência do nosso coração. Quem sabe, nesta noite, você precisa falar com Deus acerca do seu coração. Porque se você não se arrepender, você não terá salvação. Porque se você não confessar com a sua boca e crer com o seu coração, olha, confissão de reconhecimento daquilo que sou e transformação interna. Agora o meu coração vai passar por um processo de transformação, porque aonde ele estava, ali era o meu tesouro. E quem sabe é na prostituição que o seu coração está. Quem sabe é na feitiçaria que o seu coração está. Quem sabe é no engano que o seu coração está. Quem sabe é no roubo que o seu coração está. Quem sabe é na mentira que o seu coração está. Quem sabe? Se não o Espírito Santo, na lascívia. E aqui, irmãos, são coisas que chegam sorrateiramente no nosso coração. E para este tempo aqui, a correção, a punição é a morte, a separação direta de Deus. Não haverá perdão, não haverá uma segunda chance, não haverá o purgatório, não, acabou, aqui não tem isso. Recairá sobre o homem o seu pecado. Lembra quando Moisés falou para a tribo de Dan, se eu não me engano? Quando eles não quiseram atravessar o rio para lutar? Se vocês não forem, o seu pecado vai te achar. E aqui, de fato, o pecado encontra o homem pecador que não se arrependeu, que não converteu o seu coração, que não permitiu que a graça chegasse nele. E aqui é um grande perigo para a igreja atual, porque talvez levamos uma vida achando que Deus não está vendo, levamos uma vida porque achamos que ninguém está se importando, levamos uma vida porque alguém me ensinou e disse que eu poderia fazer e ter as minhas práticas, que Deus não se importava, só se importava com o coração. É uma grande mentira e engano. O Senhor quer um povo lavado, remido, santo, separado de todo o pecado. De todo o pecado. E quem se apodera, e quem comete, e quem pratica o pecado, está adorando a Satanás. A Satanás, não é a Deus. Temos que ter esse cuidado, irmãos. E João, ele traz esse alerta. Acontecimentos catastróficos virão. Destruições acontecerá. Homens correndo em pânico, em pavor de um lado para o outro. Pessoas vivendo o estágio de grande pavor,
Se hoje nós falamos que a doença do século é a mental, imagine nesse tempo, aonde nós hoje ficamos estarrecidos quando alguém aparece mutilado, e esse tempo que as pessoas vão querer correr contra os carros, colocar um punhal e atravessar o seu coração e não vai morrer, vão sentir dor. A mente em pavor, a alma em densas tribulações, e depois de tudo isso, a morte tragando essas pessoas. E aqueles que ainda virão não reconhecem que são pecadores e que precisam mudar de vida. E aqui, nesse capítulo 9, não fala sobre salvação, fala sobre correção. Para nós que ainda não chegamos e que não vamos chegar, se assim nós mantermos fiéis o nosso comportamento, o nosso andar com Cristo, para nós será um dia glorioso. Mas para esses que ficar, será um dia de pavor, de terror, de angústia, de tribulação. Por isso se apresse, meu irmão. Se apresse para se consertar a sua vida com Deus. Não viva fingindo ser um cristão. Se você chegou a conhecer a salvação, valorize a salvação. Se você entende que Cristo entrou na sua vida, que mudou a sua vida, então corresponda com esta mudança. Corresponda com este ato salvífico de Cristo sobre a sua vida. E quando também olhamos para encerrar esse capítulo 9, nós vamos ver, se posso dizer e afirmar aqui, uma vingança de Deus contra o pecado que aconteceu no Éden, contra o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para salvar o homem, e ainda assim o homem escarnece desse sacrifício. Então cuidado, irmãos. Não é tempo de cochearmos em dois pensamentos. Não é tempo de vivermos indecisos no nosso estado com Cristo. E para você que gosta de ter uma vida dupla, cuidado, Cristo está com os olhos em você. E para você que hoje você está na igreja, amanhã você está no mundo, cuidado, porque a porta da graça pode se fechar para você e você pode ir para o inferno. Então que Deus nessa noite nos abençoe. Que Deus nessa noite coloque sobre nós a mão dele, a mão de poder dele sobre nós e nos faça compreender os mistérios do céu. Não estamos aqui para apavorar, não estamos aqui para trazer uma mensagem de terror para a igreja. Nós estamos aqui falando que se nós formos fiéis até o fim, como nos primeiros capítulos que começamos esse estudo, nós vamos herdar a vida eterna, nós vamos gozar da salvação com Cristo, nós vamos reinar com Cristo. Mas se não formos fiéis, acontece o que está acontecendo aqui no capítulo 9. O que nos resta é o inferno. Mas eu creio que nós vamos valorizar a nossa salvação, valorizar o sacrifício da cruz do Calvário, valorizar a limpeza que Deus fez em nós e a promessa que Ele nos fez. Se formos fiéis até o fim, nós vamos morar com Ele nos céus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui, que está comigo, presbítero Natan, presbítero Carleandro, diaconisa Jaqueline, irmão Jonathan, Carol, Pedro, esses irmãos que nos ajudam aqui, o irmão Felipe, que hoje não pôde estar conosco. Quero louvar a Deus pela vida desses obreiros e por você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida poderosamente. Amanhã, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui num grande culto de libertação, onde a palavra mais uma vez será ministrada ao teu coração. Renda-se, renda-se aos pés de Cristo. Renda-se. Certo? Que Deus nos abençoe nessa noite. Nós vamos orar para terminarmos esse nosso momento. E eu creio que Deus continuará falando conosco. Amém? Senhor, nós te damos graça nessa noite, nós te louvamos pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Nós exaltamos a ti porque entendemos que o Senhor está conosco. Pai, abençoa a tua igreja, esta que ouviu a tua palavra. Pai, faça com que o coração dos teus filhos sejam, Senhor, guardados em ti e para ti.
Nós pedimos a Ti, ó Deus, obrigado pela vida dos companheiros que conosco cooperam, colaboram com este trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus, que está envolvido, Senhor, de coração, Senhor, se esforçando para aplicar o melhor. E eu peço a Ti, continue dando sabedoria aos Teus filhos. Em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, o Teu povo, abençoe cada um, ó Deus, segundo as Suas ricas misericórdias. Seja conosco, despede-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. No grande amor de Deus, nosso Pai, na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, na doce e perene comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos juntos dizem: está terminado em nome de Jesus. Responde no chat.